Boa noite, eu sou Cláudia Rato e você está no canal Meditação Laica para o Autoconhecimento. Seja muito bem-vindo. Hoje Tereza lembrou de uma coisa legal, né? Que eu estou resgatando um conhecimento que eu comecei a pesquisa lá em 1992, quando eu morei na Inglaterra. Voltei, fiquei 4 anos em Alphaville, em São Paulo, pesquisando, montando toda a leitura do tarô para o autoconhecimento. Foi um período bastante fértil. E eu estudei muitas coisas relativas à cabala mística. E tem uma afirmação deles que é tão linda, é tão lindo, assim, eu não sei, mas me tocam muito os conhecimentos que eu acesso, conhecimentos que eu leio, né? Porque não é um acessar intuitivo, os conhecimentos que eu leio da Kabbalah mística, que não é a Kabbalah ortodoxa. Eles falam que assim, a maneira de pensar do cabalista. Hoje eu vou falar um pouco de Deus, tá? Sob o ponto de vista cabalístico, místico. A maneira de pensar dos cabalistas é a analogia. Eles fazem analogia de tudo. Então, por exemplo, eles dizem que nós somos o microcosmo, né, do macrocosmo. Então, assim como é embaixo, é em cima. Então, tudo que há no firmamento, na Terra, no cosmos, há em nós também. É aquela ideia do holograma, né? O holograma, ele numa partezinha, ele contém todo o todo. Então, nós somos uma centelha divina, mas nós temos a mesma coisa que o grande fogo, a grande luz divina. E aí eles fazem uma analogia muito legal. Eles dizem assim que, assim como os órgãos estão para o corpo físico, os planetas estão para os sistemas solares. Assim como o sangue está para o corpo físico, a luz está para os sistemas solares. E assim como a vontade, o fluxo nervoso está para o corpo, assim está o fluxo nervoso, um fluxo elétrico no cosmos, que é a vontade que eles leem, né, como a vontade divina. Então, é por um ato de vontade que tudo acontece no universo. E é por um ato de vontade também que nós podemos fazer com que nosso corpo se mova, né? Então, eu acho muito legal, porque se nosso sistema nervoso, ele imita, né? Ele é análogo a um sistema eletromagnético que envolve a Terra, que envolve todo o sistema solar, que envolve todos os sistemas solares que giram em torno da galáxia. Trabalhar com esse sistema nervoso é assim, é da mais alta importância, né? É da mais alta importância e da mais alta responsabilidade, eu diria. E trazendo assim agora essa leitura para o ponto de vista psicológico, o que acontece? Essa vontade, ela se mistura com o desejo, porque desejo é aquele impulso, né, da gente de querer as coisas, querer satisfazer uma fome, uma sede das mais variadas coisas. Fome de comida, sede de bebida, mas fome de trabalho, fome de dinheiro, sede de amor, enfim, né, de poder, de posses, de tudo que você pode imaginar. Então tem essa coisa do desejo, que é diferente da vontade. E a vontade, se ela vier antes, ela pode organizar as nossas emoções e nossos pensamentos para que a gente possa expressar o que a gente quiser. Você lembra aquela frase, a fé move montanhas? Porque é preciso ter a vontade de entrar, então, no acionamento dos outros sistemas, da mente, da emoção e da expressão. Um grande exemplo dessa diferença é quando, por exemplo, eu parei de fumar. Quando eu parei de fumar, o que eu tinha? Eu tinha um desejo
que concorria com uma vontade. Eu era louca de vontade de parar de fumar, mas o desejo de fumar vencia a minha vontade. Então, o que eu tive que ter? Uma força de vontade gigante para resistir ao desejo até o meu corpinho, meu organismo, se habituar à ausência daquele estímulo químico e emocional, né? Porque eu acho que eu já comentei aqui, uma grande amiga minha, quando parou de fumar, depois de um tempo, ela olhava para trás e dizia assim: eu, quando parei de fumar, perdi um grande amigo. Porque não era mais somente um hábito ou um vício químico, era também um vício ou um hábito emocional. Você tinha aquele encontro com o cigarro, né? Então, esse é o maior exemplo, né, de diferença entre desejo, que tem a ver com aquele relacionamento horizontal, que eu coloco didaticamente, apenas para colocar a coisa de uma forma didática e compreensível para nós. Aquele relacionamento horizontal é o desejo e a vontade, um ato de vontade, a força de vontade. E como nós estamos vivendo tempos de mudança, eu acho, sinceramente, que estamos vivendo a grande chance de fortalecermos a nossa vontade. Porque se deixarmos por conta do desejo, eu acho que o desejo é muito forte, porque a vontade respeita demais o livre-arbítrio e o desejo é meio despodorado, sabe? O desejo é instintivo, ele passa por cima, ele não quer saber não. Já a vontade não, a vontade é toda delicada, digamos que a vontade seja feminina e o desejo seja masculino. Então a vontade é delicada, a vontade é sutil, né? A vontade manda assim uns recadinhos, seria melhor que você, né? E aí você tem que fechar a questão, a personalidade aqui, né? A rainha, a personalidade é a rainha do reino orgânico, instintivo, animal, horizontal. Tem que fechar a questão com a vontade. Não, então tá bom. Então eu acho que eu vou dar ouvidos a essa vontade. E aí exercer a força de vontade, disciplinadamente. Aí o que vai acontecer? A força de vontade vai fazer com que, na nossa prática, nós exercemos a força da vontade. Eu quero meditar. Então a mente rouba a minha atenção e eu trago a atenção de volta. Muito amorosamente. Por quê? Porque eu não posso agitar as minhas emoções. Se eu ficar irritada, a minha irritação vai estimular a minha mente e eu vou começar a pensar mais coisas ainda. Então, a minha atenção é roubada por um pensamento e eu vou, por um ato de vontade, trazê-la de volta e carinhosamente, amorosamente, para controlar também a minha emoção. E já com o exercício que a meditação laica sempre começa, que é um relaxamento profundo do corpo, o corpo está lá, passivo, aquietado. A vontade faz com que você conscientemente, porque a vontade tem isso, ela é consciente. Às vezes o desejo é inconsciente. Quando você vê, você no exemplo do cigarro, quando você vê, você já pegou, já acendeu o cigarro. A vontade não. A vontade é um ato consciente. Então você percebeu que a sua mente roubou a sua atenção por um ato de vontade e inteligentemente, sem acionar a emoção, você vai lá, pega a sua atenção, traz de volta para a sua respiração e fica exercendo a força de vontade. Então, se no nosso grupo, nesse momento, né, por mais que a gente não consiga talvez entrar naquele estado meditativo, que é um estado parecido com meio dormindo, meio acordada, né? Você parece que está dormindo, mas na verdade você percebe que está acordado, mas está tão relaxado e não está raciocinando que você está em estado de alerta consciente sem raciocinar. Por mais que nós não consigamos chegar nesse lugar, nós já estaremos fazendo um exercício de desenvolvimento do foco da atenção, do fortalecimento da nossa vontade e ampliando nossa capacidade de concentração.
Então, nós estamos fazendo exercício extremamente benéfico à nossa saúde, porque se quisermos aproveitar os insights que vamos ter durante todo esse isolamento, esse confinamento, para honestamente olhar para nós mesmos e vermos o que é que nós temos de mudar em nós para contribuir com a mudança no mundo após a pandemia, caso sobrevivamos, é preciso mesmo que a gente tenha muita força de vontade, porque todo o sistema à nossa volta está sedento para retornar ao status quo anterior. E ele é muito hábil em se disfarçar de carneirinho. Ele é muito hábil em se disfarçar de novidades. E eu acho que eu vou fechar minha fala nesse parágrafo. Eu acho que se nós não estivermos bastante bem conectados com o nosso lado humano e autônomos em relação à máquina, a gente não escapa do próximo condicionamento da máquina, das grandes plataformas, das grandes facilidades que a rede nos traz. Eu acho que a gente precisa estar no comando agora. É preciso que a partir de agora nós passemos a usar a máquina e não mais a máquina nós. É preciso que a partir de agora nós passemos a usar o dinheiro e não mais o dinheiro a nós. Mas nós, e eu vou dizer por mim, eu me vejo bastante frágil, no sentido de me manter humana e não escapar de ser uma extensão da máquina, sabe? Porque se eu bobear, eu fico na frente dessa máquina o dia inteiro. E eu tenho me policiado e tenho buscado encontrar prazer de estar longe dela quando eu me lembro que eu estou fazendo alguma coisa que é gostosa, que é lavar uma louça, tomar um banho demorado, lavar o cabelo, e eu me lembro que eu estou fazendo isso fora da máquina. E estou muito presente no que eu estou fazendo, né? Não estou lavando o cabelo pensando no que eu tenho que fazer depois, não estou lavando o cabelo. Sabe? Sempre presente no momento, fazendo aquilo que você esteja fazendo e valorizando as ações humanas que são independentes da máquina. Então, o nosso treinamento de foco na atenção, concentração e força de vontade vai ter como efeito colateral, assim, um efeito colateral fortíssimo, que é conseguir fazer com que você esteja presente em cada momento do seu dia. Tô lavando a louça, tô lavando a louça. Tô tomando banho, tô tomando banho. Tô escovando o dente porque vou dormir, tô escovando o dente porque eu vou dormir. Sabe? Isso é humanizante, isso é valorizar as ações humanas acima das extensões da máquina, daquilo que a gente faz como extensão da máquina. A respiração é o nosso instrumento mais poderoso de conexão com o divino, porque nós nascemos através da respiração, da primeira inspiração, e nós morremos com o último suspiro. Então, quando a gente foca a nossa atenção na nossa respiração, a gente foca a nossa atenção na nossa vida pessoal e intransferível.